Que Deus seja louvado na sua vida, na minha vida e na vida de todos neste dia. O texto sagrado de hoje, que nós vamos compartilhar, se encontra em Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 22 até o versículo 39. Este texto vai nos contar a história verídica, história bíblica, aonde Jesus acalmou a tempestade. Jesus entrou no barco com os seus discípulos para atravessar o lago de Genezaré, o mar, conhecido como mar, mas ali era um lago. E ali Jesus ia atravessar com um propósito, o propósito de ir até a cidade dos Gadarenos, para poder ali levar a mensagem da salvação para os Gadarenos, para aqueles homens e mulheres que não conheciam ainda o Salvador. Então, Jesus, quando entra no barco e eles estão navegando, Jesus adormece, ele dorme. E de repente, quando Jesus dorme, se levanta uma fúria dos ventos e a fúria do mar contra aquele barco, e o barco começa a se encher de água. Os discípulos se apavoram e eles começam a se desesperar e a ter medo de afundar, a ter medo de perder toda a embarcação. O que acontece na sequência é que eles incomodam a Jesus, acordam Jesus e indagam a Jesus: Mestre, mestre, tu não se preocupa que nós estamos quase a perecer? Tu não se incomodas, nós estamos perecendo? Então Jesus, ele se levanta, ele se acorda, ele acalma o vento e ordena ao mar que se aquiete. Acalma esse vento e aquiete-se mar. De repente houve uma grande bonança, aonde os discípulos olharam para Jesus e ficaram maravilhados. Jesus olhou para os discípulos e disse: Vocês não têm fé? Fez uma pergunta para eles. Cadê a vossa fé? Aonde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Eles indagaram isso. Mas deixa eu dizer e responder isso para você. Quem é este que acalma o vento e o mar? Este é Jesus. Este é o Salvador do mundo. Este é o Filho da Irmã Maria, aquele que ressuscitou dos mortos. Foi morto, mas ao terceiro dia, como disse a promessa, ele ressuscitaria dentre os mortos. Ele é o Criador, ele é o dono da vida, ele é o teu Deus, ele é o teu Pai, ele é o teu guia, ele é aquele que te ajuda, te sustenta. Por mais que você não o conheça, por mais que você não o ame, por mais que você não o adore, por mais que você não tenha ele como o seu primeiro amor na sua vida, mas ele é aquele que cuida de ti nos momentos mais difíceis da tua vida. Ele é aquele que não deixa você se afogar, ele é aquele que não deixa a embarcação da sua história, da sua vida, ser destruída. Jesus, o Nazareno, o Deus vivo, o Filho de José e Maria, mas antes de ser filho de José e Maria, é o Filho do Deus eterno. Então, ele não tem começo e não tem fim, ele cuida de cada um de nós. Este é o Deus que ordena o vento e o mar lhe obedece, porque ele criou o vento, ele criou o mar, ele criou as águas, foi ele, tudo é dele, para ele, por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez, disse o apóstolo João, no seu livro, no seu evangelho, do capítulo 1, do versículo 12 em diante, versículos primeiros. Ele é a vida, ele é a luz dos homens. Aqueles que andavam nas trevas, resplandeceu uma grande luz, porque aceitaram a luz de Cristo, contemplaram a luz de Jesus, e a luz dele ilumina todos os homens, resplandece nas trevas. Amém? Então, o outro texto sagrado está em Lucas capítulo 8, e versículo de número 26 até o versículo 39, onde Jesus chega na cidade dos Gadarenos e logo saindo da cidade, vem até o encontro de Jesus um homem endemoniado, um homem possesso de demônios. Interessante porque a Bíblia vai dizer que aquele homem tinha legiões de demônios. Uma legião segundo os romanos, segundo um exército romano, segundo a contagem, segundo o conhecimento romano,
eram mais de 2.000 soldados. Então, este homem, ele tinha mais de 2.000 demônios. Demônios que são demônios? Demônios são espíritos maus, espíritos caídos, anjos caídos que estavam dentro da vida daquele homem, governando a sua mente, governando o seu psicológico, governando a sua vida, a ponto daquele homem andar nu, a ponto daquele homem ser preso, colocar em grilhões, colocar em prisões em seus braços, em seus pés, e ele arrebentar todos eles. Ninguém conseguia deter aquele homem, ninguém conseguia conter a força brutal daquele homem. Mas quando Jesus chegou naquela terra dos Gadarenos, quando ele pisou o pé na terra dos Gadarenos, ele já começou a orar. Ele já vinha orando, mas ele começou a interceder, começou a repreender o mal ali. E de repente aquele ser, ele vem até o encontro de Jesus. Aquele homem vem até o encontro de Jesus e ele vem rogando, ele vem pedindo. Olha o que os demônios falam para aquele homem. Não me jogue no abismo, não me lance no abismo, né? Então, o que o Senhor veio ter comigo? Então, Jesus ordenava para aquele homem, ordenava para aqueles demônios, sai dele, sai dele, sai dele. E aquele homem, diz a Bíblia Sagrada, que ele foi liberto. Ele se assentou em seu juízo perfeito, vestiram aquele homem já estava restaurado, feliz, e ele queria seguir Jesus. Mas Jesus olhou para ele e disse, olha, vai até os teus, vai até a tua casa e anuncia quão grandes coisas te fez Deus. Interessante porque o texto vai dizer que os demônios rogam que não o lance no abismo, mas que eles possam entrar nos porcos. E ali os gadarenos cuidavam de porcos. Os porcos, e ali Jesus permite, os porcos, ali os demônios entram nos porcos, e os porcos se precipitam e caem num despenhadeiro e são lançados no mar, e ali eles se afogam, e há um grande prejuízo para os gadarenos. Os gadarenos, no lugar de poderem acreditar que o que Jesus fez na vida do homem, ele se preocupa com os porcos, porque hoje em dia muitos não estão se preocupando com o ser humano mais, estão se preocupando com as coisas, com os bens materiais. Assim foi na vida dos gadarenos e assim também é nos dias atuais. A Bíblia Sagrada é um jornal muito atualizado, né? Então nós observamos justamente isso. Jesus fez um grande milagre, libertando aquele homem dos demônios, e aquele homem voltou para sua família, para sua casa, em seu juízo perfeito. Mas os gadarenos, podendo sentir alegria e exercitar a sua fé e acreditar que aquele era o Salvador, eles rejeitaram Jesus e mandaram Jesus embora. Eles estavam com medo, eles estavam apavorados que esse homem veio aqui e destruiu o nosso negócio. Ele acabou com a nossa receita, com a nossa renda, né? Mas ele restaurou uma alma, restaurou uma vida para a sociedade, onde não iria mais dar prejuízo para a sociedade, mas iria dar lucro para a sociedade. Então, essa mensagem ela tem uma reflexão para a nossa vida. Nós precisamos exercitar a nossa fé, dia após dia. Nós precisamos exercer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós não fomos chamados para ter medo, não fomos chamados para sentir pavor, mas fomos chamados para ter fé, para exercitar a nossa fé. E a fé, ela precisa ser exercitada. Nós precisamos abrir o coração e não deixar o medo tomar de conta da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração. Nós precisamos deixar com que o crer, a fé, venha invadir o nosso coração, venha transformar a nossa vida. Então que nessa manhã, que nesse dia, eu não sei qual horário que você vai ouvir esse vídeo, mas que você possa receber esta palavra, que você possa receber de Deus esta palavra. Eu quero declarar em nome de Jesus que todo medo seja repreendido na tua vida, que tudo aquilo que atrapalha a tua vida de crescer, tua vida, seja repreendida, todo mal, tudo aquilo que aprisiona, como aconteceu na vida do gadareno, que tinha prisões em sua vida, mas que as prisões sejam quebradas neste dia e você receba a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e com esta palavra, em nome de Jesus.